Deus me tocou e eu tinha 8 anos de idade. Antes daquele dia memorável que eu vivi na minha vida, eu era apenas uma criança, mas uma criança já cheia de pecados e de perturbações. Então, quando Deus entrou na minha vida, tudo mudou. O meu destino mudou. E como que isso aconteceu? Eu estava em uma igreja lá no Pernambuco, super simples, uma igreja de pessoas simples, mas muito amorosas. E eu sentei no banco da igreja, sabe, sem pretensão, eu nem sabia direito o que é que eu estava fazendo naquele lugar. As pessoas me levaram, então a minha irmã estava lá, as minhas irmãs estavam lá e eu simplesmente fui. Foi um dos meus primeiros contatos com a igreja, nunca tinha ido, nunca tinha visto um culto, enfim. E sentada lá naquele banco da frente, naquela igrejinha do Pernambuco, eu ouvi um irmão cantou uma música, e essa música era assim, ó: sim, vale a pena ser crente, sim, vale a pena ser crente, porém o mundo critica e zombe da gente, sim, vale a pena ser crente. E foi ali que eu senti Deus a primeira vez na minha vida, cara. Foi ali que eu senti a presença dele me tocando. E foi muito legal, foi emocionante. Aquele dia que era sem pretensão nenhuma, foi o dia que mudou a minha vida pra sempre. Eu estou na igreja já faz 20 anos. Mais de 20 anos, eu já perdi as contas, mais de 20 anos. E tudo começou ali. E depois daquele culto eu fui pra casa, enfim, foi o meu primeiro contato. E eu não lembro direito a sequência dos fatos, tá? Mas assim, aí teve uma outra vez que eu estava lá na igreja. Era uma igreja, era um culto específico e era na roça. Não era nem a igreja em que eu ia, era na roça, então era mais simples ainda. Gente, juro, assim, era uma coisa tão gostosa, tão pura aquele ambiente, aquele lugar. Parecia que aquelas pessoas, elas realmente estavam ali por um propósito e não só por estar na igreja, sabe? Elas estavam com muita sede de Deus. E naquela igreja da roça, eu senti na hora do apelo, quem gostaria, era uma assembleia, então lá eles fazem, quem gostaria de aceitar Jesus, né? E eu aceitei a Jesus aquele dia. Eu tomei essa decisão com 8 anos. E eu lembro que eu perguntei pra minha mãe: mãe, posso ir lá na frente e aceitar Jesus? Aí ela falou que podia. Aí eu me ajoelhei ali, entreguei o meu coração. Meu Deus do céu. O primeiro amor. Imagina o primeiro amor sendo uma criança. O primeiro amor com Deus. E depois eu fui embora, feliz da vida, né? Aí um outro dia eu estava lá naquela igreja e ainda, né, próximo a esses relatos que eu já falei, eu comecei a chorar e eu não conseguia parar mais de chorar naquela igreja, sabe? Eu senti tão forte a presença de Deus como eu nunca tinha sentido. E era real, eu não tava fazendo tipo pra ninguém, sabe? Eu realmente tava sentindo aquela emoção, aquilo no meu coração muito forte, arder ali. Eu emociono porque não dá. E foi muito, muito forte, eu não parava de chorar, eu não conseguia parar. O culto acabou e eu continuei chorando, eu fui pra casa chorando. E eu não tava, tipo, querendo, sabe, me parecer pra ninguém, ou... Não, simplesmente era puro, era real, era o que eu tava sentindo. E naquela igreja também, né, eles acreditavam em línguas e tal, então a gente aprendeu isso naquela época. E eu lembro que uma das noites eu sentei, ajoelhei, né, e eu ficava tentando falar em línguas, eu não sabia o que era, eu não entendia muito bem, mas eu queria falar. E eu lembro que eu fiquei repetindo, tipo, as palavras. Eu ficava, João, 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 João. Eu não sei de onde que eu tirei isso. João, João, Maria, 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 Pedro, Pedro. Eu acho que eu vi alguém falando isso e eu achei que tinha que fazer isso. Mas enfim, não era pra fazer isso, né? Mas eu era uma criança. É só pra mostrar pra vocês ali como que foi o meu começo, sabe?
E, gente, é incrível o que Deus fez na minha vida. Eu cresci sem o meu pai. E muitas coisas aconteceram na minha infância. Então, sabe, eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo para dar tudo errado mesmo, assim. É uma família bem desestruturada devido às circunstâncias. E eu não sei onde eu estaria se não fosse Deus. Se Deus não tivesse me resgatado aquele dia, eu não sei onde eu estaria. São 20 anos de muito amor, 20 anos de caminhada com Deus, onde eu tenho conhecido Ele cada dia mais, sabe? Ele mudou a minha vida, Ele tirou a mentira da minha boca, Ele me ensinou a amar as pessoas, Ele me ensinou a perdoar quem me feriu. E são tantos os milagres que eu já vivi ao lado de Deus que não caberia nesse vídeo. Ai, gente. Então, assim, eu pergunto pra você, caso você esteja assistindo esse vídeo, se você era da igreja e não é mais, por onde você está? Você precisa voltar. Você não pode ir pra longe. Você já conheceu a verdade. E quando você conhece a verdade e você continua caminhando na mentira, você sabe que existe uma incoerência e que as coisas não batem. Deus está te chamando de volta. E você, caso você esteja vendo esse vídeo, nunca entendeu sobre o Evangelho completamente, nunca entregou a sua vida por inteiro para Deus, eu te convido a conversar com Ele agora. E é isso, obrigada se você continua até aqui, até o final. E esse é o canal Noah, se inscreva, curte o vídeo, me ajuda que eu quero crescer aqui no YouTube. Foi um prazer conversar com vocês.